Título 8 da Constituição Federativa do Brasil de 1988, da Ordem Social. Capítulo 1. Disposição Geral. Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Capítulo I da Seguridade Social. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos: 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. 5. Equidade na forma de participação no custeio. 6. Diversidade da base de financiamento. 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Vide Emenda Constitucional número 20, de 1998, 1. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, b. a receita ou o faturamento, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, c. o lucro, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 2. do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social de que trata o artigo 201. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 3. Sobre a receita de concursos de prognósticos. 4. Do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, primeiro as receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Segundo, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Terceiro, a pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Vide Medida Provisória número 526, de 2011, vide Lei número 12.453, de 2011. Quarto, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, e quinto, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Sexto, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150. E, b. Sétimo, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Oitavo, o produtor, o parceiro, o mieiro e o arrendatário rurais
e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, nono. As contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Redação dada pela Emenda Constitucional número 47, de 2005, 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para os municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 11. É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, A e I deste artigo para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, B e V do caput serão não cumulativas, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, 13. Aplica-se o disposto no 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, A pela incidente sobre receita ou faturamento, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Seção 2. Da Saúde. Artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Artigo 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Artigo 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 1. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 2. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade. Primeiro, o Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do artigo 195, com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Parágrafo único renumerado para primeiro pela Emenda Constitucional número 29, de 2000. Segundo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000, no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%, 15%. Redação dada pela Emenda Constitucional número 86, de 2015, 2. No caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 155 e dos recursos de que tratam os artes 157 e 159, inciso I, alínea A, inciso I, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 29, de 2000,
3. No caso dos municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artes 158 e 159, inciso I, a linha B e terceiro, incluído pela Emenda Constitucional número 29 de 2000. Terceiro, lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá, incluído pela Emenda Constitucional número 29 de 2000, regulamento os percentuais de que tratam os incisos I e do segundo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 86 de 2015. 2. Os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e dos estados destinados a seus respectivos municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais, incluído pela Emenda Constitucional número 29 de 2000. 3. As normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, incluído pela Emenda Constitucional número 29 de 2000. 4. Revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional número 86 de 2015. 4. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação, incluído pela Emenda Constitucional número 51 de 2006. 5º, Lei Federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. Redação dada pela Emenda Constitucional número 63 de 2010. Regulamento 6º, além das hipóteses previstas no 1º do artigo 41 e no 4º do artigo 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos fixados em lei para o seu exercício, incluído pela Emenda Constitucional número 51 de 2006. Artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Primeiro, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferências entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Segundo, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Terceiro, é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Quarto, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Artigo 200. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 4. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. 5. Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. 5. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Seção 3 da Previdência Social. Artigo 201. A Previdência Social será organizada
dada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 2. Proteção à maternidade, especialmente à gestante. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 3. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 4. Salário família e auxílio reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. Observado o disposto no segundo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, primeiro é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 47, de 2005, regulamento, vigência, segundo nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, terceiro. Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefícios serão devidamente atualizados na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, quarto. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, quinto. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, sexto. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, sétimo. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, incluído. Dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher. Reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal, incluído. Dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, oitavo. Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em 5 anos para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, nono. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei, incluído. Dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 10. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social.
social e pelo setor privado, incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei, incluído dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 12. Lei disporá sobre Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 47, de 2005, 13. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária de que trata o 12 deste artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social, incluído pela Emenda Constitucional número 47, de 2005. Artigo 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998, a lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, 2. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, terceiro. É vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, vide Emenda Constitucional número 20, de 1998, quarto. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, quinto. A lei complementar de que trata o parágrafo anterior aplicar-se-á, no que couber, às empresas privadas permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, sexto. A lei complementar a que se refere o 4 deste artigo estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência privada e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998, seção 4 da Assistência Social. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos: 1. A proteção à família,
a maternidade, a infância, adolescência e a velhice. 2. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 3. A promoção da integração ao mercado de trabalho. 4. A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. 5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Artigo 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previstos no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 1. Descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. 2. Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% de sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, despesas com pessoal e encargos sociais, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, 2. Serviço da dívida, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Capítulo 3. Da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção I. Da Educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas. Redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. 6. Gestão democrática do ensino público, na forma da lei. 7. Garantia de padrão de qualidade. 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal, incluído pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Primeiro, é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei, incluído pela Emenda Constitucional número 11, de 1996, segundo o disposto neste artigo. Aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica, incluído pela Emenda Constitucional número 11, de 1996. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4
aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Redação dada pela Emenda Constitucional número 59 de 2009, vide Emenda Constitucional número 59 de 2009, 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Redação dada pela Emenda Constitucional número 14 de 1996, 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Educação infantil, em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006, 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 7. Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Redação dada pela Emenda Constitucional número 59, de 2009, primeiro. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Segundo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa a responsabilidade da autoridade competente. Terceiro, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. 2. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Primeiro, o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Segundo, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Primeiro, a União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Redação dada pela Emenda Constitucional número 14, de 1996. Segundo, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Redação dada pela Emenda Constitucional número 14, de 1996. Terceiro, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, incluído pela Emenda Constitucional número 14, de 1996. Quarto, na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Redação dada pela Emenda Constitucional número 59, de 2009. Quinto, a educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular, incluído pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Artigo 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 18, e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Primeiro, a parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste
deste artigo, receita do governo que a transferir. Segundo, para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Terceiro, a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação, redação dada pela Emenda Constitucional número 59, de 2009. Quarto, os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Quinto, a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei, redação dada pela Emenda Constitucional número 53, de 2006, vide Decreto número 6.003, de 2006. Sexto, as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino, incluído pela Emenda Constitucional número 53, de 2006. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Primeiro, os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Segundo, as atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à redação dada pela Emenda Constitucional número 59, de 2009, 1. Erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país. 6. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, incluído pela Emenda Constitucional número 59, de 2009. Seção 2. Da Cultura. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Primeiro, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Segundo, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Terceiro, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem a, incluído pela Emenda Constitucional número 48, de 2005, defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, incluído pela Emenda Constitucional número
número 48, de 2005. 2. Produção, promoção e difusão de bens culturais, incluído pela Emenda Constitucional número 48, de 2005. 3. Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões, incluído pela Emenda Constitucional número 48, de 2005. 4. Democratização do acesso aos bens de cultura, incluído pela Emenda Constitucional número 48, de 2005. 5. Valorização da diversidade étnica e regional, incluído pela Emenda Constitucional número 48, de 2005. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão, 2. Os modos de criar, fazer e viver, 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Primeiro, o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Segundo, cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Vide Lei nº 12.527, de 2011. Terceiro, a lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Quarto, os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. Quinto, ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Sexto, é facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, despesas com pessoal e encargos sociais, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. 2. Serviço da dívida, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados, incluído pela Emenda Constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003. Artigo 216. A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. Primeiro, o Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012, 1. Diversidade das expressões culturais, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012, 2. Universalização do acesso aos bens e serviços culturais, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012, 3. Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012, 4. Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012, 5. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012,
6. Complementaridade nos papéis dos agentes culturais, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 7. Transversalidade das políticas culturais, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 8. Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 9. Transparência e compartilhamento das informações, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 10. Democratização dos processos decisórios com participação e controle social, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 11. Descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 12. Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. Segundo, constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. Órgãos gestores da cultura, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 2. Conselhos de Política Cultural, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 3. Conferências de Cultura, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 4. Comissões intergestores, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 5. Planos de Cultura, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 6. Sistemas de Financiamento à Cultura, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 7. Sistemas de Informações e Indicadores Culturais, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 8. Programas de Formação na área da cultura, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 9. Sistemas Setoriais de Cultura, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 3º, Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. 4º, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias, incluído pela Emenda Constitucional número 71, de 2012. Seção 3. Do disporto, artigo 217. É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. 2. A destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para do desporto de alto rendimento. 3. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional. 4. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Primeiro, o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei. Segundo, a Justiça Desportiva terá o prazo máximo de 60 dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final. Terceiro, o poder público incentivará o lazer, como forma de promoção social. Capítulo 4 da Ciência, Tecnologia e Inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015, artigo 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Primeiro, a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 85, de 2015. Segundo, a pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Terceiro, o Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. Redação dada
vedada pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Quarto, a lei apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. Quinto, é facultado aos estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. Sexto, o Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo, incluído pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Sétimo, o Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no caput, incluído pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Artigo 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Nos termos de lei federal. Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia, incluído pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Artigo 219. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei, incluído pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Artigo 219. B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, SNCT, será organizado em regime de colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação, incluído pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Primeiro, lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCT, incluído pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Segundo, os estados, o Distrito Federal e os municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades, incluído pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. Capítulo 5 da Comunicação Social. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Primeiro, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XXV. Segundo, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Terceiro, compete à lei federal o regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. 2. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Quarto, a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias
terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso I do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. Quinto, os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Sexto, a publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: 1. Preferência finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Artigo 222. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Redação dada pela Emenda Constitucional número 36, de 2002. Primeiro, em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer, direta ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 36, de 2002. Segundo, a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 36, de 2002. Terceiro, os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais, incluído pela Emenda Constitucional número 36, de 2002. Quarto, lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas de que trata o primeiro, incluído pela Emenda Constitucional número 36, de 2002. Quinto, as alterações de controle societário das empresas de que trata o primeiro serão comunicadas ao Congresso Nacional, incluído pela Emenda Constitucional número 36, de 2002. Artigo 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Primeiro, o Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, segundo e quarto, a contar do recebimento da mensagem. Segundo, a não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional, em votação nominal. Terceiro, o ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. Quarto, o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial. Quinto, o prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e de 15 para as de televisão. Artigo 224. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. Capítulo V do Meio Ambiente. Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Primeiro, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Regulamento. 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades
unidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Regulamento 3. Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Regulamento 4. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade. Regulamento 5. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Regulamento 6. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 7. Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Regulamento: segundo aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. Terceiro, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Quarto, a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Quinto, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Sexto, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Capítulo 7 da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010, artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Primeiro, o casamento é civil e gratuita a celebração. Segundo, o casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. Terceiro, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Regulamento. Quarto, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Quinto, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Sexto, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Redação dada pela Emenda Constitucional número 66, de 2010. Sétimo, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Regulamento. Oitavo, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. Primeiro, o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. 1. Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. 2. Criação de programas de prevenção e atendimento específico
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. Segundo a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Terceiro, o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: uma idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 7º, SCI. 2. Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. 3. Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. 4. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica. 5. Obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa da liberdade. 6. Estímulo do poder público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado. 7. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Redação dada pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. 4. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. 5. A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 6. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações. Proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 7. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se a agudo em consideração o disposto no artigo 204. 8º, a lei estabelecerá, incluído pela Emenda Constitucional número 65, de 2010, o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens, incluído pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. 2. O Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas, incluído pela Emenda Constitucional número 65, de 2010. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Primeiro, os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Segundo, aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Capítulo 8 dos Índios. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Primeiro, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Segundo, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Terceiro, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos. A pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei. Quarto, as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. Quinto, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do país. Após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Sexto, são nulos extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando anulidade e extinção direito à indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Sétimo, não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, terceiro e quarto, artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo.